Olá amigos, tudo bem com vocês? Tá começando mais um Dose Letal. Meu nome é Leandro HC. No programa de hoje, como vocês devem ter percebido, vai ser um pouco diferente porque eu tô com alguns problemas pra gravar. Minha câmera é muito ruim, não tá dando pra vocês escutarem direito minha voz, e mesmo porque o intuito não é mostrar meu rosto, e sim falar da palavra de Deus. Então eu resolvi gravar esse vídeo só com áudio e colocar algumas informações no vídeo que fica mais dinâmico pra vocês também. Talvez esse seja mais um outro formato de vídeo. E hoje eu vou falar um pouquinho assim. Eu tenho visto assim, um questionamento assim das pessoas. Elas tentam racionalizar muito Deus. Como assim elas tentam racionalizar Deus? Elas tentam trazer um Deus que não se pode medir em palavras, um Deus que não se entende. Ele é Deus, entendeu? Pro cotidiano, pra razão. E esse é um dos maiores argumentos das pessoas que não acreditam que se Deus existe, por que ele não faz isso? Se Deus existe, por que ele não acaba com a fome no mundo? Se Deus existe, por que isso, por que aquilo? Eles tentam passar a ideia de inteligência, racionalizando todas as questões bíblicas. Mas eu fico pensando, Deus não se racionaliza. Deus, você tem que crer em Deus, porque ele não pode se medir em palavras, ele não pode se colocar no contexto humano. Mesmo porque um dos exemplos, assim, ele é onipotente, onisciente. Um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia pra ele. Então não tem como racionalizar Deus, entendeu? Tem como você entender algumas formas de Deus agir nas nossas vidas, mas entender Deus a 100% ninguém nunca vai entender, só no dia que Deus salvar a gente e nos levar pra glória. Vamos começar com um versículo, vai guiar a gente pro que eu quero dizer pra vocês, assim, um pouco do meu interpretar de Deus. Eu quero deixar bem claro que isso daqui é o meu interpretar de Deus, que eu aprendi de Deus nesses 10 anos que eu estou na igreja. Em primeiro lugar, em João 4, versículo 23, diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Versículo 24. Deus é espírito, e importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. O que esse versículo significa? Deus, ele é espírito. Ele é superior, ele é algo assim que nós temos nosso espírito, nossa forma de adorar a Deus através de línguas, falando diretamente com Deus através do Espírito Santo. Não se pode colocar um Deus que é espírito num contexto humano, num contexto, se eu fosse Deus eu faria isso, ou por que Deus não faz isso e aquilo. A gente tem que entender que Deus, ele é superior a gente. O engraçado é que eu vejo muitas pessoas que não acreditam em Deus, tanto ateus e outras pessoas assim, sabe, os fake católicos aí que dizem que são católicos, mas não sabem nem quantos livros tem na Bíblia deles. Mas eu fico vendo assim, o argumento deles é sempre o mesmo: por que Deus não faz nada? Por que Deus não faz nada? Sabe? Imagina assim, desde o começo de tudo, de todos. Deus criou tudo. Deus criou lá os anjos, as castas celestes, tudo. Ele falou assim: mas eu sou puro, eu sou Deus, eu preciso que me adorem, eu preciso de adoração. Por que Deus pensou dessa forma? Não sei, ele é Deus. Aí ele falou: não, quer saber, eu vou fazer alguém que me adore, que pegue toda a adoração, porque eu sou merecedor. Eu vou criar alguém que faça isso, me adore, dê louvor a mim. Aí ele criou Lúcifer, nossa, criou o anjo mais belo lá do céu, tudo. Só que, pra você ter uma ideia, essa adoração, louvor é tão bom, mas tão bom, que Lúcifer quis aquilo pra ele. Aí ele falou assim: não, quer saber, chega, vou tomar o lugar de Deus. Aí Deus puniu ele, mandou ele pro reino da terra, como punição, tudo. Deus falou assim: quer saber, dessa vez eu não vou criar uma nova criatura pra me adorar. Eu vou fazer algo que é a minha semelhança e a minha imagem. Sabe, eu não vou fazer um algo novo. Vou fazer algo que é semelhante a mim, que vai vir de mim. Aí ele criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Porque até então a semelhança com Deus é que o homem era puro, ele não tinha pecado. A Trindade se reuniu, fez o homem, tudo certo. Só que aí Satanás, como já estava condenado, né? Não era mais Lúcifer, era Satanás. Como já estava condenado, ele falou: não, por quê? Eu queria ser igual a ele e não deu certo, sabe? Então essa criação aí também não vai dar certo. Aí ele se corrompeu e acabou corrompendo com o pecado. Adão e Eva, toda a história que vocês já sabem. Mas o que eu tô querendo dizer com isso? Mesmo Deus sabendo de tudo, sabendo que tudo isso ia acontecer na sua onisciência, Deus dá o livre-arbítrio para que a gente escolha, entendeu? Então Deus acaba permitindo.
Mas, na sua infinita sabedoria, é um negócio que eu vejo vários argumentos de várias pessoas, isso e aquilo, mas é um negócio tão simples. Deus, na sua infinita sabedoria, ele falou: eu sei que isso vai acontecer, mas eu tenho que dar o livre-arbítrio. Eu sou bondoso, eu sou justo, então eu não posso obrigar ninguém a me adorar. Da última vez que eu fiz isso, mesmo assim, ele deu o livre-arbítrio para Lúcifer escolher se ele queria o que ele queria fazer, e Lúcifer quis tomar o lugar dele. Então ele falou assim: quer saber, vou fazer tudo isso, mas eu vou fazer um plano. No final disso tudo, vai dar certo. Eu sei que tudo isso vai acontecer, que o homem vai pecar, de que vai ter pecado no mundo, que muitos vão cair e tal. Eu vou criar um plano para que isso aconteça e para que eu pegue só a nata da nata. Eu amo todos, mas eu sei que adoração pura eu só vou ter de alguns. Então vou criar um plano para que no final do plano esteja assim comigo só a nata da nata, os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade, independente das circunstâncias. Aí Deus criou tudo, criou Adão e Eva, tal, Eva pecou, tal, e Deus deu a punição para cada um deles, como todo mundo já sabe. Só que no final das contas, Deus já tinha esse plano de salvação. E Deus nos dá o livre-arbítrio. Se você quer seguir, Deus mandou Jesus para que nós ganhássemos a nossa salvação. Através dessa salvação, que é de graça, qualquer pessoa pode ter, Ele vai nos purificar para que a gente, no grande dia do Senhor, a gente suba com Ele e viva a nossa vida eterna com Ele. Então assim, não podemos contextualizar assim o ser Deus, a trindade em si, em tudo que nós vemos assim pelo mundo, assim. Por que Deus permite tudo isso? Ele é todo poderoso. Porque ele tem sentimentos, ele é uma trindade. Cada pessoa da trindade, assim, se é que podemos dizer assim, tem sua personalidade. Então nós temos que apenas crer nele. Muitos podem criticar, já vi várias pessoas criticando: os crentes são meio burros, que isso, que aquilo, porque o pastor fala qualquer coisa. Lógico, a gente tem que ler a Bíblia, a gente tem que estudar, a gente tem que, para não engolir qualquer coisa. Mas assim, em questão de Deus, sua relação com Deus, tem que apenas crer, tem que ter fé. Outro versículo aqui, em Hebreus 11, versículo 1, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E no mesmo capítulo de Hebreus 11, a gente também vê no versículo 6: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Não tentem racionalizar Deus assim: eu quero uma razão para que Deus exista, porque Deus... Apenas creem em Deus, creem na palavra de Deus, creem em Jesus, que muitos aspectos da sua vida Deus vai cuidar através da palavra dele, da fé que você sente por Ele. Muitas pessoas só reclamam, perguntam. Eu tô falando assim bastante das pessoas que não creem em Deus, querem uma prova tão forte de que Deus existe, mas tem muitos deles que sabem a Bíblia de cor e salteado. O que é mais engraçado nessa história é que eles não fazem o básico. Beleza, quero saber se esse Deus existe. Vou perguntar pra ele. Se ele existir realmente, ele vai me responder através da fé. Eu tô tendo fé que ele vai me responder. O que tá escrito aqui que vai me provar que Deus existe? Tá escrito isso. Beleza, vou fazer isso. Vai lá, lê, ora, pergunta, conversa com Deus, pergunta: quero uma prova de que o Senhor existe. Através desse ato de fé, Deus vai mostrar pra você que Ele existe. Foi assim comigo. Eu era católico, eu não acreditava, eu não tava nem aí, eu não acreditava nem no que se seguia lá no catolicismo, né? Que é as imagens, Maria e os santos. Eu não acreditava nem nisso, eu tava indo por ir mesmo. Tava fazendo catequese e eu realmente eu falei assim: quer saber? Eu quero saber se Deus existe. Eu lembro que eu tava deitado e eu não falei assim, eu só deitei assim, comecei a conversar com Deus. Por mais que eu não acreditasse nele, eu fiquei assim: quer saber? Eu quero saber se Deus existe. Comecei a falar assim: se o Senhor existe, me dê uma prova. Não falei, eu fiquei calado assim, mas na minha mente eu tava conversando. Se o Senhor existe, me dê uma prova. Se o Senhor não existe, essa prova não vai acontecer. Eu pensando. Aí eu falei assim: quer saber? Eu quero que amanhã na escola, do lado da parede onde eu esteja sentado, tenha um D de Deus enorme, gigante, rabiscado na parede. Eu vou pensar em alguma coisa impossível que eu sei que Deus não vai fazer. Então se ele não existir, não vai acontecer nada. E se ele existir, ele não vai conseguir fazer. Então eu tô tranquilo. Olha o pensamento da pessoa. E eu falei isso: eu quero um D de Deus na parede. Que eu sentava no último lugar do lado da parede, era parede de atrás e parede do lado. E eu fui pra escola no dia seguinte. Tranquilo, eu já até tinha esquecido disso. Quando eu cheguei lá na escola, que eu sentei, eu olhei pro lado e realmente tinha um D enorme,
rabiscado na parede, que não tinha antes. Um D enorme rabiscado na parede e um nome pequeno, assim, né? Era um nome parecido com Denise, Daniele, sei lá. Só que o D, ele era grande, enorme, todo rabiscado mesmo. E o restante do nome era bem pequenininho assim do lado. Não dava nem pra ver, praticamente. Isso foi na minha 8ª série. E eu falei assim, caramba, não acreditei. Eu falei pros meus amigos, ninguém acreditou, tal. Porque aquela era uma prova pra mim de que Deus existia. Depois desse dia, nunca desacreditei de Deus. Nunca mais eu desacreditei. Porque ele me deu uma prova. Aí agora, no tempo que eu tô aqui na igreja, que eu me converti, aceitei Jesus, né? Eu tive outras provas de que Deus existe. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Não tente 100% argumentar ou entender que Deus é. Apenas creia. Creia e veja o trabalhar dele na sua vida. Porque se você não crê, se você não tem fé, você tá no lugar errado. Sinceramente, você tá no lugar errado. Você tem que crer, você tem que falar assim, não, eu quero. Por mais que a sua fé seja pouco, você não tá conseguindo caminhar. Você fala, não, eu não vou desistir. Eu vou crer nele. Através de Jesus. Crer primeiramente em Jesus. Porque não tem como ir ao Pai senão por meio de Jesus. Então você tem que crer em Jesus, no Espírito Santo, no Deus Pai, que eles vão te ajudar. O Espírito Santo vai te auxiliar. Jesus deixou a palavra para nos auxiliar também. Ele, através do seu nome, ele tem todo o poder para fazer o que quiser. Então se você serve ele direitinho, tudo na sua vida vai dar um jeito de acontecer. Mas se for o plano de Deus na sua vida, vai acontecer. Porque Deus, ele, a partir do momento que você realmente entrega assim, falando, Deus, tá aqui a minha vida, faz a sua maneira, que seja feita a sua vontade, não a minha. Por mais que você tenha planos e sonhos, se aquele lá não for o plano de Deus, não vai acontecer. Ele é bondoso, a não ser que você insista. Aí Deus também, ele te dá o livre-arbítrio. Mas se você não, tudo bem, eu quero ser engenheiro, mas Deus tá falando pra eu ser advogado, eu vou ser advogado, que é o melhor pra você. Isso é no contexto geral. Cada pessoa tem a sua intimidade com Deus. Eu tenho a minha, você tem a sua. É da mesma forma que existem várias igrejas por aí, servindo a um Deus só, mas cada uma dessas igrejas tem a sua maneira de servir a Deus. Não vou falar aqui que em uma igreja tem Deus e a outra não tem. Isso daí já não é comigo. Cabe a cada um analisar e ver o que te leva mais perto de Deus. Mas que a gente pare com essa racionalização de Deus e comece a tratar ele como Deus. Lógico, temos que ter a intimidade com Deus, trazer ele para perto da gente, que ele é um Deus amoroso, ele é um Deus amigo através do Espírito Santo de Jesus. Mas não, se eu fosse Deus, eu faria isso, eu faria aquilo, acabaria com a fome no mundo. Ele é Deus, ele sabe o melhor, sabe? Um exemplo, ele é Deus, ele faz tudo. Se ele quisesse que a fome fosse uma coisa boa, num estalar de dedos, ele faria com que a fome fosse uma coisa boa, entendeu? Os parâmetros que a gente segue de pensamento, tudo foi ele que estabeleceu. O certo, o errado, o bem e o mal, foi ele que estabeleceu. Então a gente não pode ir contra essa regra, porque ele criou isso. A gente usa muito a regra acima de Deus, mas não, ele criou a regra. Então, se ele criou a regra, ele está acima da regra. Então, vamos parar de picuinha, de ficar falando nhenhenhen, blá blá blá, porque Deus não se racionaliza 100%. Deus se crê, Deus se segue, se adora, Deus se louva, e através da caridade e do amor é que a gente mostra ao mundo, através da nossa fé, que a gente mostra ao mundo que esse Deus realmente existe. Não é através de palavras, não é através de nada, é através do nosso testemunho, da nossa fé, que a gente mostra que realmente ele existe. Porque sem a fé é impossível agradar esse Deus. Ele tá vendo que você não enxerga, que muitos... Você sai no portão, todo mundo fala, esse Deus não existe. Você olha na internet, você olha em todos os lugares, tem N pessoas tentando provar que Deus não existe. Mas mesmo assim, você acredita nele. Você acha que ele, como Deus, não vai te ajudar no seu caminho? Claro que vai, porque no mar de gente que não tá nem aí, tá só acreditando no que quer, você tá lá, firme e forte, acreditando no que ele falou. Por mais que você não veja, mas você sente ele lá no fundo você sente ele, você sente a presença dele, você sabe que ele existe. Então, vamos parar com essas besteirinhas, vamos só seguir o caminho de Jesus, que é o melhor que a gente faz. Um grande abraço para todo mundo que gostou do meu primeiro vídeo. Eu sei que o áudio tava ruim, a câmera também tava ruim, mas eu vou resolver isso. Enquanto isso, eu vou fazer só vídeos com áudio. Talvez eu faça um vídeo só nesse formato e um vídeo com câmera, estilo vlog, mas eu não vou deixar de gravar, falar a palavra de Deus. E eu também quero deixar assim, em vez de só eu falar a palavra de Deus, eu lembro que tava tendo uma corrente no Facebook que todo mundo gravava uma mensagem e marcava a pessoa
pessoa e a pessoa, eu desafio tal pessoa a falar uma palavra bíblica. Eu desafio tal. Aí cada um ia fazendo sua mensagem e ia postando no Facebook. Eu gostaria de fazer isso aqui. Vocês me mandam o vídeo, eu posto em um dos programas. O intuito desse projeto é que às vezes você não tem oportunidade de falar na igreja ou de falar, de pregar a palavra de Deus. Então aqui você vai ter, eu teria a oportunidade de falar da palavra de Deus. Mas eu pensei, por que só eu, né? Eu posso abrir o espaço para outras pessoas. Então, se você quiser, se você sentir do seu coração de mandar um vídeo com uma palavrinha, pode ser de 5 a 10 minutos, não importa. Até no máximo 10 minutos, para não ficar muito grande. O que eu posto aqui toda semana no Dose Letal. Agradecimentos, queria agradecer a todo mundo que viu o primeiro vídeo, que gostou, que deu feedback. E deu feedback nesse vídeo. Fale se gostou, fale o que não gostou, compartilhe, dê o joinha, se inscreve no canal, que é muito importante, se inscreve no canal. Se você tá vendo pela fanpage no Facebook, curte a fanpage para você não perder os vídeos, se inscreve no canal para você ser sempre atualizado de cada um dos vídeos e compartilha para todas as pessoas, porque você não pode guardar a dose letal só para você. Compartilha ela, o intuito é alcançar mais pessoas que não têm Jesus e as que têm Jesus e todo mundo. Então, um grande abraço, fiquem com Deus e até semana que vem.